chamo João Dornelles, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Aqui na Rap a gente fala muito sobre liderança, sobre gestão, e hoje é dia de falar um pouquinho sobre algo que talvez impacte a vida de todas as pessoas, independente de você ser líder ou não. O título da live de hoje é Cuidado, sua mente está sequestrando você, né? E a minha mãe dizendo que não me conhece, imagina se conhecesse, né? Muito bem. Eu costumo ir sempre direto ao ponto, galera, então eu já vou começar o nosso conteúdo aqui, já vou começar a fala de hoje. Cuidado, sua mente está sequestrando você. Talvez faça, para alguns de vocês talvez vocês vão ouvir isso e já vai fazer sentido, né? Para outras pessoas talvez não. Mas sim, nós somos sequestrados pela nossa mente todo santo dia, sem exceção, né? Se nenhum de nós se salva disso, já há muito tempo nós somos sequestrados pela mente. Vamos entender que o nosso ego, a nossa mente, nossa personalidade, ela foi construída desde a nossa infância com um foco específico, com o objetivo, na verdade, de nos proteger, de nos garantir que a gente ia sobreviver à infância. O problema é que a gente aprendeu certas artimanhas, certas defesas, né, lá infantis ainda, para se defender, porque quando a gente é pequeno a gente não sabe, né, o bebê não sabe falar, não sabe pedir, não sabe o que está sentindo. Então a gente cria algumas defesas psicológicas. E aí o que acontece é que a gente se acostuma tanto com elas, tanto, mas tanto, que a gente chega na vida adulta agora sendo efetivamente sequestrado por essas emoções, né? Por esses pensamentos, por esse ego, por essa personalidade. Então por isso o título da live de hoje, Cuidado, sua mente está sequestrando você. Bom, vale entender, João, por que você diz que a mente está sequestrando, né? Por que ela está me sequestrando? Porque a gente não tem controle sobre ela, em boa parte do tempo, muitas vezes. Na verdade, nós temos controle, temos a capacidade de desenvolver o controle sobre a nossa própria mente, mas a maior parte das pessoas é inconsciente em relação a isso. A gente não aprendeu isso no geral dos nossos pais, para os nossos pais. Se você é da geração Y, como eu sou, por exemplo, os nossos pais da geração X e antes disso não estudaram isso, não tiveram tanto acesso à informação, ou poucos estudaram, né? A geração deles como um todo não estudou. Então, naturalmente, a nossa geração passou também a não estudar, a não conhecer, a não ser depois que a gente cresceu e foi para a vida, foi buscar processo de desenvolvimento. E a geração Y, por mais que seja mais voltada e mais focada nisso, também não é a principal ideia, a principal referência da geração Y é buscar processo de autodesenvolvimento, né? Agora, talvez depois dos 25 para 30 anos comece a aumentar essa busca por se conhecer, o advento das redes sociais, da internet, que aproximou a comunicação, ajudou a isso dar um boom, com certeza, né? Quer dizer, hoje tem um cara aqui falando sobre o poder da mente, o quanto a mente te controla, te sequestra. Então a gente tá ganhando conhecimento sobre isso. E nós somos os responsáveis que vamos acabar levando para as outras gerações, que vamos ensinar isso. Só que muita gente ainda não dá bola para isso. Acha que eu tenho que estudar administração, medicina, psicologia, arquitetura, turismo, hotelaria, sei lá que várias outras profissões existem, mas que eu não preciso entender como é que eu funciono. E aí a gente encontra as pessoas em todos os tipos de trabalho, em todos os meios, em todos os níveis hierárquicos, com problemas de relacionamento ou questões internas suas que elas têm dificuldade em lidar exatamente porque não aprenderam a entender como é que funciona essa maquininha aqui que é o cérebro da gente, né? Então hoje, talvez o bate-papo aqui, e aí para você ver que serve para você sendo líder, sendo dono de empresa ou sendo colaborador de um nível não estratégico mesmo assim, talvez seja importante para isso, para sua vida, para o seu negócio, para o seu emprego, para o seu relacionamento com sua família, para a criação dos seus filhos e por aí vai. Então, como eu comentei, nós não temos o controle da mente, efetivamente. Você quer um exemplo disso? Quer ver? Há muito tempo eu faço esse exercício com os meus alunos. Faz o teste aí agora, ao vivo. 1, 2, 3. Para de pensar. E aí, conseguiu? Quantos segundos você conseguiu ficar sem pensar em nada? Mas nada mesmo. Esvaziar a mente e não deixar nenhum fluxo de pensamento vir. Conseguiu? Tô com meu roteiro aqui do lado só pra olhar. Conseguiu? A maior parte das pessoas não consegue ficar durante muito tempo sem algum tipo de pensamento tomar conta. Você já tentou meditar? Que você para lá, aí vamos lá, vou meditar 5 minutos. Aí você senta, aí você começa, oh meu Deus, será que eu paguei aquela conta ontem? Aí quando você olha no relógio, 30 segundos, oh meu Deus. Agora eu vou ficar sem pensar. Presta atenção na respiração.
será que eu tô respirando direito? E já vem um outro pensamento. Gente, e a gente não consegue calar a mente, cara. Ela fica ali falando. É por isso que a gente não consegue. Não tem controle. Eu até ia comentar mais pra frente, mas já vale comentar agora. Eu li um livro que pra mim é maravilhoso. Muitos aqui que estão aqui me assistindo já leram, que é O Poder do Agora. Que ele fala, o autor, o Eckhart Tolle, fala o seguinte. Até eu queria ter colocado a Flávia que tá aí. Ela sabe que eu queria ter colocado o nome dessa live com esse nome. Ele diz o seguinte: pensar é uma doença. Pensar é uma doença. Ó, a Maristela comentando, só faço meditação guiada, porque daí eu vou acompanhando a orientação. É uma boa forma, Maristela, de começar a meditação, por exemplo. Começar com a guiada, para você ir se acostumando. Porque realmente, de cara, você já querer fazer meditação em silêncio é muito difícil. Muito difícil. Ou então começa com 5, vai aumentando devagarinho, que você vai tendo mais controle. Mas é uma construção da vida, para você conseguir diminuir esse fluxo de pensamento. Tá? Então assim, o Eckhart Tolle fala, pensar é uma doença. Aí a gente fica, nossa, então tô doente, né? Porque eu não paro de pensar. É exatamente por isso que é uma doença. Porque nós não temos o controle dela. E o que acontece? Por não ter o controle, e na maior parte das vezes nem a consciência do que você tá pensando, do que tá na sua cabeça, tipo, para agora e se pergunta, o que eu tô pensando agora? E vê o que a sua mente vai responder. Não, tô pensando no que o João tá dizendo. Eu tô pensando que eu concordo, ou então que eu discordo, que eu não concordo com esse cara, vou até sair da live dele. A sua cabeça o tempo todo tá pensando, mas na maior parte do tempo você não tá nem percebendo o que ela tá pensando. Poxa, aí é que tá o problema, e por isso que pensar é uma doença. Porque a maior parte de nós, além de não perceber, além de não controlar, não percebe que não está controlando. E aí o problema é que vem muita coisa, vem muito pensamento ruim, negativo, ainda mais levando em consideração o mundo que a gente vive. Se você assiste muito TV, assiste jornal, e a gente assiste muita coisa ruim, o que dá ibope é coisa ruim, e as pessoas ao nosso redor, no contexto geral, muitas delas são negativas, por mais que elas digam que são realistas, mas é uma realidade negativa geralmente. Quer dizer, as pessoas tendem a olhar para o lado negativo das coisas, a reclamar das coisas. Eu sei muito bem porque eu sou uma dessas pessoas que tem uma percepção muito aguçada, sabe, para aquilo que tá errado, para aquilo que é ruim. Então eu há muito tempo percebi isso e venho me trabalhando. Significa que eu já mudei, que eu já consigo não criticar ou não pensar negativo? Não, de maneira nenhuma, até porque isso tem um lado bom também, mas eu ainda preciso estar o tempo todo consciente dos meus pensamentos. Eu dividi em alguma postagem que eu fiz essa semana, falando que agora, há poucas semanas, eu passei por uma ou 2 semanas de bad, assim, sabe? Que a minha cabeça foi, ai cara, que droga, que vida difícil, que porcaria, as coisas não estão dando certo, pensamentos negativos. E eu percebi nessa última 1 ou 2 semanas, ficando num estado de baixíssima produtividade, sem conseguir criar, sem conseguir desenrolar, criando conflitos em casa. Por quê? Porque eu não estava conseguindo controlar a minha cabeça para ela ficar pensando naquilo que vale a pena, naquilo que é coisa boa, naquilo que interessa. Entende? Porque é muito assim, se a minha cabeça está pensando em coisa ruim, deixa eu só ligar o conector aqui da bateria. Aí, tá caindo a bateria. Se a minha cabeça está pensando em coisa ruim, eu vou acabar gerando coisa ruim para mim mesmo. Se eu fico focado, aí pegando um outro cara que eu adoro falar já há muito tempo, do livro Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker, ele fala, o que você foca expande. Então se você está focado e olhando para aquela coisa ruim, a tendência é que você passe a enxergar mais coisas ruins. Aí imagina que você tem um pensamento dentro da sua cabeça, que você não controla e que diz assim pra você, cara, e se eu não conseguir? E se der errado? E se eu não for bom o suficiente? Bonito o suficiente? Magro o suficiente? Capaz o suficiente? E se eu não der conta de pagar? E se eu não der conta de fazer? E se eles não gostarem de mim? E se ela ou ele não gostarem de mim? Você se identificou com algum desses pensamentos? Se diz sim, bota um eu aí. Eu me identifiquei com alguma coisa do que você falou aí, João, com algum desses pensamentos. Né? Se não, para pensar em algum momento. Será que tem algum outro tipo de pensamento que atrapalha a sua vida efetivamente, que você percebe? Talvez no seu dia a dia? Sabe? Porque esses pensamentos ruins tendem a fazer parte de quem a gente é. E a gente passa a questionar às vezes o nosso trabalho, né? Ou a nossa própria capacidade. E isso acaba atrapalhando. Você quer ver um outro exemplo? A mente, estudando PNL, a gente aprende que a mente ela é muito influenciável. Influenciável, literalmente. Fazendo até meio que uma crítica aqui, ou trazer uma percepção para você. Você vê que, olha que interessante. No geral, a gente tem muita crítica ao governo, não tem? Porque a gente vê que os nossos governos não são lá muito bons em fornecer pra gente os serviços que a gente precisa.
né? Então, escola, saúde, infraestrutura, a gente critica muito, né? Porque o governo, num contexto geral, fica devendo pra gente e não faz um bom trabalho. Agora, vocês perceberam que há algum tempo atrás, acho que um ano, talvez mais, um pouco, não tenho bem certeza, foi desligado o sinal analógico no Brasil, de televisão, e passou a ter só o sinal digital? Percebeu isso? Só o sinal digital. E aí quem não tivesse um transformador de analógico para digital na sua televisão, não conseguiria acessar os canais? E olha que interessante, eu vi, pelo menos, não sei se foi aqui em Fortaleza, não lembro onde é que eu estava, mas eu vi um movimento muito forte em vários lugares do Brasil, do governo indo pra TV, inclusive dizer, olha, se você é baixa renda, você tem direito a receber o seu codificador de TV, para você poder assistir TV. Nossa, que interesse tão grande é esse que o governo tem que a gente assista TV? Por que ele não me ajuda a dar um incentivo para assinar o Sky, para poder ver filme? Né? Brincadeiras à parte. Gente, uma das formas de influência da população é o que se mostra na televisão. Né? A gente vê agora, principalmente nessa época de eleição e de partidos contrários, emissoras de TV muito deixando de ser... Qual é que é o termo? Oh meu Deus. Elas caindo para um lado do muro, né? Ou seja, defendendo um lado do governo e atacando o outro. E eles sabem que muitas pessoas assistem TV. Então nós somos influenciados pelo que a gente assiste. Quer a prova disso? Bem simples. Pensa agora num elefante rosa. Tá? E eu dei o exemplo errado. Eu ia dizer, não pensa num elefante rosa. Mas eu dizendo, pensa no elefante rosa, ou mesmo que eu te diga, não pensa no elefante rosa, posso mudar o exemplo que ainda assim vai dar certo. Pensa num avião azul. Posso dizer pensa, mas eu posso dizer pra você assim, ó. Não pensa numa praia num dia de sol. Não pensa. Não pensa na praia no dia de sol de jeito nenhum. Numa praia no dia de sol você não deve pensar. Você consegue ficar sem pensar no que eu tô te falando? Não, por quê? Porque o nosso cérebro, ele pega aquela informação e leva ela pra dentro. A gente não consegue fazer um filtro do que a gente vai levar pra dentro da mente ou não. Então, se eu tô assistindo um conteúdo ruim na TV, se eu tô assistindo jornal que me traz coisas ruins, se eu tô ouvindo pessoas, no meu meio tem pessoas negativas que me puxam pra baixo, sabe? Isso tende a colocar a minha cabeça... Ó, Luana, é impossível não pensar, é impossível não pensar. Isso tende a levar a minha cabeça pra aquilo. Isso tende a levar a minha cabeça para aquilo. Se você é de esquerda, você tende a consumir mais conteúdo do que a esquerda fala. Se você é de direita, você tende a consumir conteúdo do que a direita fala. E você acaba se envolvendo naquele mundo. E você acaba acreditando naquilo que aquelas pessoas estão falando. Porque é um pouquinho que você acredita, então você nem para analisar o outro lado. E a nossa cabeça acaba ficando refém disso. A gente passa a achar que é a gente que está pensando daquela forma, mas o mundo e o contexto do mundo acaba levando a gente para aquilo. Isso mostra um pouco como a gente não pensa. Nós somos, ou pensamos pouco, nós somos muito levados pelo que a mídia está dizendo, algumas pessoas de confiança dizem, e às vezes a gente esquece de pensar por si mesmo. Tá? E ainda pensando na vida pessoal, tá? Particularmente, às vezes você passou por dificuldades na vida, sofrimentos, dores, e alguém te machucou e você fala, aquela pessoa, ela é horrível porque ela fez isso comigo. Tá? É por causa dela que eu tô vivendo aquilo, aquela pessoa não presta, aquela pessoa aquilo, aquela pessoa isso. Isso também é uma forma de defesa. No geral, as pessoas tomam decisões que elas acreditam que é a melhor decisão, independente de te machucar ou não. A Ruth tá falando aqui, ó, eu nem gosto da palavra alienado, Ruth. Mas eu não discordo plenamente dessa palavra também. Eu gosto do termo influenciáveis, nós somos muito influenciáveis. Tá? Então, voltando para o exemplo que eu estava dando, alguém me machucou, alguém fez alguma coisa que eu não gostava. A tendência de eu não gostar é já julgar aquela pessoa como alguém ruim. Ah, o fulano chegou atrasado, ou então falou grosso comigo. Eu nem conhecia a pessoa foi mal educada comigo, eu já tendo a julgar ela como uma pessoa ruim, mal educada, incompetente, mas eu nem sei se aquela pessoa talvez não estava passando por uma dificuldade, um momento ruim. Quantas vezes você mesmo já não foi mal educado com alguém? Ou grosseiro com alguém? Mas no geral você não é. Mas na sua cabeça você justifica. Não, naquele dia tinha acontecido uma coisa que me deixou estressado. Ah, mas com as outras pessoas não pode acontecer? O julgamento é muito forte. E nós temos formatos de julgamento pré-concebidos, estruturados na nossa cabeça, que fazem com que as coisas aconteçam e a gente já julga como bom ou ruim. Então a pessoa é de esquerda não presta. Ou é de direita... como é que é? De esquerda é comunista. De direita como é que é?
fascista. E aí eu já julgo a pessoa, tô pegando os exemplos ultimamente que tem se falado, né? E aí eu já julgo a pessoa como um todo. Uma vez eu falei da minha posição política num treinamento e veio uma aluna minha e me disse assim, João, você que é assim desse... Nem vou falar pra não dar ideia do que é. Mas a pessoa disse assim pra mim, João, você que é desse jeito, que ensina isso, como é que você defende esse lado? Quer dizer, ela já começou a me julgar e entender que eu que sou assim não deveria pensar daquela maneira. E, gente... Essa é uma das coisas que mais atrapalha a gente, que mais sequestra a nossa cabeça. Julgamentos pré-estabelecidos. Se julga tanto quanto... Se luta tanto contra os julgamentos, contra pré-julgamentos, né? Contra o racismo, contra a homofobia. Por quê? Porque é um julgamento pré-concebido de que aquela pessoa não presta por conta da raça ou por conta da opção sexual. E a gente luta contra. Mas todos nós fazemos isso em relação a outras coisas. Quando eu vejo alguém que tem uma visão política diferente da minha, ou quando eu vejo alguém que tem uma opinião diferente da minha, eu tento já julgar aquela pessoa como alguém que eu não quero perto de mim, ou que eu não gosto. Claro, talvez não seja muito drástico, porque tudo bem, eu não vou, não é um crime, eu não vou brigar com ela e nada, eu simplesmente não vou mais querer aquela pessoa perto de mim, não vou mais falar com ela, mas nós fazemos esse julgamento interno. E sem nem perceber. Sem nem perceber. Já aconteceu com você de você conhecer uma pessoa que de cara você não gostou, mas depois você mudou a opinião sobre ela e passou a gostar? Ou ao contrário? Isso é mais fácil ainda, né? Já conheceu pessoas que você gostava, mas com o tempo você acabou se magoando com essa pessoa e mudou a visão que você tinha sobre ela? Por quê? Porque você teve tempo para se aprofundar, entender quem é aquela pessoa, conhecer mais detalhes e mudar a sua percepção sobre ela. Só que a gente faz isso com todo mundo? Sim ou não? Escreve aí, sim ou não? Será que a gente não tendencia a julgar as pessoas por um detalhezinho do que a gente percebeu? Ou por algo que a pessoa fez que eu não gostei? Né? E detalhe, fui eu que não gostei. Será que a pessoa sabia que eu não ia gostar? Às vezes ela faz uma coisa, eu não gostei, já julgo ela como má. Mas ela nem sabia que aquilo era algo que me machucaria. E eu já julgo ela e já digo, não quero mais saber dela. Né? E a nossa mente leva pra nossa cabeça ainda traumas, dores, sofrimentos. Quantos de nós, talvez, não passamos coisas muito difíceis na vida, né? Muito dolorosas na vida, e que aquilo já passou, já aconteceu, sei lá, 5, 10, 30 anos atrás. E até hoje as pessoas às vezes sofrem por aquilo que aconteceu há muito tempo atrás. A ideia é que não faria mais sentido, não faria sentido efetivamente que a pessoa continuasse sofrendo, porque já passou. Né? Já acabou, já passou. João, mas ainda dói. Ainda me machuca. Foi um trauma, foi uma dor, então eu guardo esse ressentimento, esse rancor. Só que olha que interessante. Se já passou e não está acontecendo mais, mas ainda dói, significa que quem está fazendo doer sou eu. Por quê? Porque já passou, já aconteceu. A pessoa talvez que me machucou, a situação que me doeu, já passou, foi embora, ela passou, acabou, não está mais acontecendo. Mas ainda assim, por olhar para aquilo me machuca e me dói. Por quê? Porque eu faço doer. Porque o significado que eu tenho dentro da minha cabeça sobre aquela situação faz doer. Já vou entrar nisso, deixa eu ver o que estão perguntando aqui. Tenho lutado contra o julgamento, mas é um trabalho árduo, estou percebendo mais. E Maristela, é exatamente assim que acontece. Quando a gente faz, eu vou trazer agora no final a ideia de como é que eu controlo mais a minha mente, né? Mas o processo ele nunca para, porque você nunca vai conseguir não julgar efetivamente, porque é automático do cérebro e é saudável, inclusive. Muitas vezes o nosso julgamento nos afasta de coisas que poderiam nos machucar. Então você, às vezes a sua percepção, o seu julgamento sente naquela pessoa uma pessoa ruim, talvez que poderia te incomodar, te magoar, e aí por perceber aquilo e não ir, às vezes você realmente se livra de alguma coisa ruim, né? Então vamos entender que isso não é de todo mal. Esse movimento da mente é um movimento de proteção. E ela nos protege e nos ajuda muito dentro de cada perfil comportamental que existe. E o trabalho é exatamente esse que a Maristela está falando aqui. Ó, ela disse no final, estou percebendo mais. Já trazendo um dos segredos aqui, o estado de presença é um dos grandes segredos. A tomada de consciência. Quando eu estou, eu penso e paro agora. Bom, agora eu tô sentindo, agora está acontecendo algo que me machuca? Não. Então não tem por que eu sofrer. Porque não está doendo. Ah, João, mas dói porque aconteceu. Então você percebe que já é passado, essa dor de certa forma já deveria ter parado, mas eu, com o significado que eu dou e com os pensamentos que eu tenho na minha cabeça, tendo a seguir sentindo dor. Por que o cérebro faz isso? Para proteger você. Se você ficar ali preocupado com o trauma que te aconteceu, você tende a não viver aquela situação de novo muitas vezes, ou pelo menos o seu cérebro acha que você não vai repetir aquilo, porque você já viveu aquele trauma, aquilo dói, então não quer mais aquilo. Só que veja bem,
Imagina que você foi demitido de um emprego. Agora eu não vou mais trabalhar para não ser mais demitido. Funciona? Claro que não funciona. Você precisa continuar trabalhando. Só que as pessoas levam isso para outras coisas. Tive um relacionamento muito doloroso. Agora eu não quero um outro relacionamento para não me machucar. Quanta gente tenta entrar em vários relacionamentos e não consegue. E não percebe que é um movimento inconsciente que ela mesma boicota. E que faz com que ela não consiga levar os relacionamentos adiante. Então assim, o nosso cérebro é muito poderoso. E trabalha muito inconsciente, sem a gente perceber. Então o que eu tava falando da Maristela é exatamente isso. Cada dia ir percebendo mais. E cada dia você vai percebendo mais. E vai percebendo coisas que antes você não percebia. Imagina a quantidade de pensamentos que existe na nossa cabeça sobre todas as coisas do mundo. Trilhões, quadrilhões, sei lá quantos milhões de pensamentos. Conforme a gente vai amadurecendo e vai vivendo, a gente vai tomando consciência de coisas que a gente não percebia antes, né? E aí a coisa vai evoluindo. Vamos ver. Olá, pensar sobre ótica parte de termos novos olhares. Direito de escolha, conhecimento nos ajuda nesse processo. Passa também pelo cultural. Seandra Underline, exatamente, Seandra, exatamente. Não sei se é o seu nome ou seu nick, mas é isso aí. A gente tem escolha, livre-arbítrio. Só que a ignorância, que é a falta do conhecimento, a falta da cultura e tudo mais, nos impede de acessar essa opção da escolha. Como a gente é ignorante quanto ao processo de desenvolvimento do ser humano, como a gente não se conhece, a gente não escolhe, então o cérebro escolhe pela gente. E o cérebro ele vem cheio de preconcepções, né? Que os nossos pais ensinaram. Aí você imagina que se os nossos pais sofreram com alguma coisa, eles vão tentar nos proteger daquilo que eles sofreram. Só que, será que ao tentar nos proteger, eles não vão criar dentro da nossa cabeça a ideia de que algo é ruim? Caramba. Eu ouvia muito da minha mãe quando era pequena, dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não é fácil de ganhar. Ou quanto tempo eu sofri pra conseguir ganhar dinheiro. Porque eu achava que dinheiro era difícil de ganhar. E aí? Imagina que uma mãe ou um pai brigou com o marido, separou, teve um histórico de relacionamentos ruins, e aí ensina pro filho ou pra filha que ele não pode se preocupar com o relacionamento, que o importante é trabalho. Aí você vê uma pessoa crescer focada no trabalho sem conseguir desenvolver bons relacionamentos. E por aí vai. Então você entende que tem a ver com agora, sim, do que a gente tá vivendo, tá? Com eu me controlar agora, com me aceitar agora, me enxergar agora, conseguir tocar minha vida agora, mas tem a ver com a vida inteira, com tudo que eu vivi no passado e com tudo que eu ainda vou viver no futuro. Aí é que o bicho começa a pegar. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Eu acho que até funciona como mecanismo de defesa. Exatamente, Ruth, é o que eu tô falando aqui. Tá? O que mais? É isso aí. Enfim, muito bem, obrigado. Quem quiser mandar mais perguntas, vai mandando aí que a gente vai conversando, tá? Aliás, no meu Instagram agora, tanto no da Rap como no meu Instagram, no JM Dornelles, a gente vai ficar sempre deixando espaço para vocês mandarem perguntas, tá? Seandra, é um processo, exatamente. E o detalhe é que é um processo longo. Então quanto mais cedo você começa, melhor. Né? Quanto mais cedo você começa, melhor. Quanto mais tempo você demora, mais difícil fica. Até porque conforme a gente vai ficando mais velho, sabe que quanto mais velho, mais ranzinza, aquela história? Não é todo mundo, não é todo velho que fica ranzinza. Mas por que isso acontece? Porque todas as nossas dores ou crenças vão se reforçando quanto a idade vai passando. Né? Então quanto mais cedo você começar, melhor. Aí a Maria está dizendo, eu totalmente focado no trabalho. Que preço você paga por conta disso? Né? Entre outras coisas. Muito bem, seguindo o nosso papo aqui, tem a ver, na verdade, com o que eu estava falando, mas só para seguir o roteiro bem alinhado. Veja bem, eu falei de trauma, dor, alguma coisa que eu tenho vivido no passado, né? Só que pensa nisso. Eu falo muito nisso nas formações que eu ministro. Faz sentido dizer que hoje, a sua vida de hoje, ela é reflexo do que você viveu no seu passado? Faz sentido dizer isso? Que tudo que você veio construindo ao decorrer da sua vida trouxe você até aqui, agora, na frente dessa câmera? Tudo que você é, tudo que você construiu, sua família, sua casa, seu carro, não sei se você tem carro, não tem carro, tudo que você construiu, faz sentido que foi uma construção que veio sendo feita através do seu passado? Se sim, dá um sim aí. Dá uns coraçõezinhos ou de sim. Legal, muito bem. Acredito que vocês vão concordar com isso. E você concorda também com a ideia de que tudo que você faz hoje é que vai determinar o que você vai alcançar no futuro? Concorda com isso? Tudo que você faz hoje é o que você vai alcançar no futuro? Sim, manda sim também de novo aí, ou corações. Sim, legal, muito bem. Então veja bem, vamos cortar o presente. Se o passado influencia em quem eu sou hoje, e o que eu sou hoje vai construir o futuro, o meu passado determina o meu futuro. Percebeu? Ou seja, se eu deixar
as dores e os traumas da minha história, do meu passado, me afetarem hoje, esse meu eu de hoje, que vai ser construído com base nessas dores, vai impactar e machucar o meu futuro. Pode ser em relação ao relacionamento, pode ser no que diz respeito a trabalho, a dinheiro, a relação com os pais, com família. E a gente tem tantas coisas, né? Tantas coisas. Eu tava conversando agora com uma amiga sobre esse assunto. E a gente comentando sobre a ideia, eu comentei que tudo tem um lado bom, né? Ela disse, João, mas tudo tem um lado bom. Não que o acontecimento seja bom, mas que sempre tem algo bom que dá pra tirar. Foi o que eu quis explicar pra ela quando a gente tava conversando. Aí ela falou, João, a perda de um filho. Cara, a perda de um filho, quando você olha, não tem como dizer. Não tem nada, não tem algo bom na perda de um filho, por exemplo. Mas tem aprendizado, né? Você pode talvez aprender muita coisa com a perda de alguém querido perto de você. Então imagina que você viveu isso no seu passado. A perda de um relacionamento, a briga, uma briga feia com um pai ou com a mãe, ou com um irmão, ou com alguém que você ama muito, e por aí vai. Tudo aquilo, e tantas outras coisas, né, gente? Eu tô só dando exemplos aqui. No trabalho a mesma coisa. E tudo aquilo que não foi curado lá de trás, que não foi trabalhado, cara, vai vir aqui e vai afetar quem você é. Se você não curou a dor e o trauma do relacionamento que você foi traído, ou sei lá o quê, você vai tender a ter dificuldade de confiar na próxima pessoa que vem. Se você não resolveu aquela briga, aquele desentendimento com aquela familiar seu que você ama muito, você vai continuar sofrendo hoje. João, eu nem amo mais aquela pessoa por conta do que ela me fez. Te dói até hoje? Se dói, você ama. E quando a gente não ama, não tem dor. Né? Você simplesmente esquece. Né? Deixa pra trás. Mas se dói ainda porque tem algum tipo de sentimento, porque é uma pessoa importante de alguma forma. Tá? Então assim, eu preciso ir lá atrás, ou mesmo olhar para aquilo que está lá atrás. O ir lá atrás tem mais a ver com a ideia de ir para terapia. A terapia vai me ajudar talvez a ir lá atrás. Mas tem coisas que não precisam ser tratadas em terapia. Tem coisas que basta, tem umas coisas mais profundas e outras mais simples, tá? O próprio Eckhart Tolle no Poder do Agora fala disso. Tem dores mais simples e dores mais profundas. As mais profundas talvez você vai ter que trabalhar na terapia, ou algo assim. Mas a maior parte delas são simples. E aí é que entra uma grande estratégia, tá? Eu não sei se você já ouviu falar nessa palavra, mas eu gosto muito, amo muito essa palavra. É uma palavra chamada ressignificação. Porque veja bem, por que algo dói hoje? Ah, eu fui traído, por exemplo. Tá? Por que até hoje me dói? Por conta do significado que eu dou para aquele acontecimento, para aquela traição. O significado que eu dou para aquela perda é que vai fazer doer ou não. Então, por exemplo, se uma pessoa, né, me traiu, por exemplo, como eu estou dando exemplo, e ela foi embora. No geral, o pensamento que te sequestra é: que pessoa filha de uma... Para não falar o nome, né? Que desgraçado, arruinou minha vida, me magoou, cortou meu coração, acabou comigo, né? Não acredito que foi capaz de fazer isso comigo. E se você traz isso pra cá, pro hoje, é esse o sentimento que vai estar aqui dentro de você. Hoje mesmo, lá no meu Instagram, no JM Dornelles, eu fiz um perguntas e respostas, eu respondi uma pergunta de uma pessoa, que perguntou assim: João, como é que a gente muda um sentimento ruim? Assim como eu tô contando agora. Olha só. Se tá ruim o sentimento, é porque eu olho para aquilo como algo ruim. E mais uma vez a gente cai dentro do julgamento. Pensa bem, vamos pensar racionalmente. Você que tá aí de fora, que não foi traído, o traído aqui fui eu. Por que será que essa pessoa me traiu? Pensa aí. Se quiser escrever algumas opções de resposta, até pode escrever aqui, por mais que eu não vou conseguir ler agora. Mas por que essa pessoa foi ficar com outra pessoa? Ela deve ter tido os motivos dela, não deve? Deve. Talvez ela não estava feliz comigo. E aí, era melhor essa pessoa estar comigo infeliz ou essa pessoa ir embora e ser feliz na vida dela com outra pessoa, mesmo que me magoasse? Talvez era melhor que ela fosse embora, pra ela viver a vida dela. E por mais que eu não ache isso justo, eu tenho controle e domínio total sobre a vida dos outros. Se pra pessoa era mais importante, pra ela fez mais sentido ir embora, né, ou ficar com outra pessoa, é porque talvez o significado que eu tinha pra ela não era tão grande. Ok, é melhor que essa pessoa se vá. Não é? É melhor que se vá, porque talvez não seja a pessoa pra estar comigo. E eu posso comentar, eu uso muito esse exemplo. Eu tive, meu relacionamento, primeira vez que eu caso, mas eu tive outros 2 relacionamentos longos, né, antes de conhecer a Luana. E
eu não teria conhecido a Luana se eu não tivesse terminado esses relacionamentos. Mais uma vez, eu postei essa semana as 4 leis espirituais da Índia. Se for lá no meu Instagram, você vai encontrar, no JM Dornelles. 4 leis espirituais da Índia. Uma delas fala que quando algo termina, termina. O que isso quer dizer? Que algo precisa terminar para que uma outra coisa precise começar. Só que acontece? Nós muitas vezes não deixamos terminar. Aí é que tá o sofrimento. Eu fico olhando com um significado, com uma visão ruim, julgando que aquilo que aconteceu foi ruim e natural. Ó, tem o Miguel, exatamente. Ó, o Miguel não teria nascido se não tivesse terminado outro relacionamento, você percebe? Os outros. Eu julgo como ruim e eu trago esse julgamento de que aquilo foi ruim. Gente, eu não sei você, mas eu olho para os meus relacionamentos anteriores, e foi difícil terminar, foi doloroso? Foi. Mas eu olho para eles e digo assim, que bênção que acabou. Foi muito bom enquanto existiu, mas que bênção foi o momento em que acabou, é porque de alguma forma uma parte ou as duas partes já não faziam mais sentido que estivessem juntos, e era importante que a vida seguisse. Vou dar um exemplo de perda aqui. João, mas pô, você falou de perder um filho. Vou contar esse exemplo porque eu gosto de falar muito disso. Eu passei a mudar muito a forma como eu cuido da minha saúde depois que meu avô faleceu. Porque veja bem, eu já contei essa história aqui em live, acho que vale comentar de novo. O meu avô, acho que ele faleceu, não sei se ele já tinha 70 anos, mas por aí, tá? E o meu pai, na época, acho que tinha uns 60 anos. Ou seja, era um homem de praticamente a mesma idade, ou muito parecida, 10 anos de diferença nessa altura da vida, de 60 para 70, não faz lá muita diferença. E o meu avô, eram os 2 homens mais importantes da minha vida. Agora tem o Miguel também, né? Mas os 2 homens mais importantes da minha vida, meu avô e meu pai. Ambos com uma idade muito próxima. E o meu avô trabalhou muito na vida, né? Pra criar família. Vem de uma geração de que o trabalho que é importante, bora trabalhar. E nunca cuidou muito da saúde. Né? Nunca... Né? Ou pelo menos não cuidou tanto quanto poderia ter cuidado. E, enfim, teve uma doença e faleceu. O meu pai... Rato de academia, né? Trabalha com venda de suplemento alimentar, vai pra academia todo dia, tem o braço que é enorme, o dobro do meu braço, vendendo saúde. Ou seja, 2 homens com praticamente a mesma idade, um vendendo saúde e o outro morto. Quando o meu avô morreu, quando meu avô faleceu, 72 minha mãe dizendo aí, ó. Quando meu avô faleceu, veio um boom na minha cabeça, que me disse assim, cara, meu avô não vai poder segurar meu filho no colo. A minha mãe já vai chorar aí agora. Pelo que eu conheço. Meu avô não vai poder segurar meu filho no colo. Não vai conhecer meu filho. Isso me chateou muito. E aí eu disse pra mim mesmo, eu vou segurar os meus netos no colo. Se depender de mim, eu vou. A partir do momento que meu avô morreu, eu passei a cuidar de uma maneira completamente diferente da minha saúde. Eu passei a comer melhor, passei a me exercitar mais, a cuidar muito mais da minha saúde. Por mais que de vez em quando eu me escorregado, eu sempre volto para um alinhamento, de comer direito, de fazer meus exames, né? Porque a perda do meu... E aí, veja bem, chegando ao final da história, a perda do meu avô me fez mudar a forma como eu cuidava. Então, teve algo bom ao perder meu avô? A perda em si não é boa, nunca vai ser. Mas o ensinamento que aquilo me gerou me trouxe algo bom. Então, gente, olha para trás. Tem alguma coisa ruim que aconteceu na sua vida que te machuca até hoje? Tem. Tem alguma coisa boa que você possa tirar disso? Não, João! Calma. Para e pensa um pouco mais. Será que você, hoje, seria a pessoa que você é se você não tivesse passado por essa dor? Será que você não teria... Será que essa dor não te fez criar algumas defesas? Te fez ser mais forte? Mais atento ao mundo, ao que acontece ao redor? Se eu olhar para as minhas dores e julgá-las como coisas que me machucaram, que me feriram, que me fizeram mal, eu sempre vou me sentir mal. Aquilo sempre vai machucar. Então, respondendo a pergunta mais uma vez da pessoa que me perguntou e respondendo aqui, João, como é que eu mudo então um sentimento ruim? Como é que eu faço o meu cérebro parar de me sequestrar para essa dor? Muda o significado que você dá para esse acontecimento ruim. Ai, que fácil! Não. É simples, mas não é fácil. Nunca vou dizer que é. É complexo você pegar uma coisa que, ainda mais durante tanto tempo que te machucou tanto, mas é como foi comentado aí agora há pouco, é um processo. Né? Até pro perdão existem níveis. Eu gosto muito de falar disso, acho que eu vou falar uma outra live só depois falando disso, eu vou publicar nas minhas redes lá. Existem níveis diferentes de perdão. Por exemplo, tem alguém na sua vida que você perdoou? Você já perdoou? Levanta a mãozinha assim e diz, sim, já perdoei. Mas tem alguém na sua vida que você já perdoou, mas não quer mais contato com essa pessoa?
Tem, diz sim aí, humano nos corações. Sim, João, tem. Tem pessoas que eu perdoei, mas não quero mais contato. Aí fica a minha pergunta. Você perdoou de verdade? Tem gente que vai dizer não perdoou. Sim, perdoou. Só que o interessante de saber é que existem níveis diferentes de perdão. Existe um nível mais simples, talvez, que você perdoa, mas não quer mais contato. Você perdoou? Sim, perdoou. Mas é um nível simples de perdão. Existem níveis mais profundos e complexos de perdão? Existem. Existe, por exemplo, eu tive uma aluna, por exemplo, que me contou a história de vida dela, em que o marido a traiu. Eles, um casal com 2 filhos, e o marido traiu. E ela escolheu perdoar e continuar o casamento. Enfim, ela é extremamente feliz. Quando eu olho pra isso, eu fico me perguntando, será que eu teria capacidade desse nível de perdão, de perdoar e continuar um relacionamento com alguém? Eu gosto sempre de citar, eu não tô aqui pra doutrinar ninguém religiosamente, tá? Mas eu gosto sempre, se for pra você for verdade, ótimo, se você não acredita em Cristo, é só uma história, tá? Mas pra mim, talvez o maior exemplo de perdão que eu já vi foi isso. Que o cara lá, sendo crucificado, olhou para Deus e disse, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse talvez seja o nível de perdão mais hard, né? Ele estava ali sofrendo a maldade do outro e já automaticamente com o coração cheio de compreensão e entender que o outro não sabia que ele estava fazendo algo tão ruim, então pedindo a Deus que o perdoasse. Será que a gente, como seres humanos, teria a capacidade de ver alguém nos fazendo mal e automaticamente, ao invés de sentir raiva e rancor, sentir compaixão? Difícil, né? Teve um monge budista que foi colocado dentro de um exame, aqueles exames que não sei o nome do exame, desculpa, mas que colocam numa máquina para analisar seu cérebro, sabe? E aí colocaram ele na máquina e começaram a mostrar várias imagens muito, muito feias de guerra, de pessoas amputadas, cenas muito feias de sofrimento, sabe? E a área do cérebro do sofrimento desse monge, a área que costuma acender e se destacar no cérebro por conta do sofrimento, que é a área do sofrimento, não se manifestava. Se manifestava uma outra área, diferente daquela. E aí foram perguntar pra ele, o que você sente quando você vê essas coisas? Ele diz, eu sinto compaixão. Quer dizer, era um cara que era capaz de olhar para uma situação dolorosa, difícil, e encher o coração de amor. E ele dizia assim, quando eu vejo essas imagens, eu começo a pensar e emanar e emitir sentimentos e coisas boas para essas pessoas. Quer dizer, ao invés de entrar no sofrimento, ele preferia desejar para essas pessoas coisas boas. Então, quer dizer, a compaixão muito presente. Então, gente, é um processo. A gente não consegue de uma hora para outra. Eu fiquei mais de 10 anos sem falar com meu pai. Até que eu conseguisse ressignificar, dar um novo sentido pro meu pai dentro da minha cabeça e passar a mudar a relação e voltar a falar com ele, né? E isso fez muito bem pra mim, mas demorou 10 anos até que eu conseguisse fazer essa transformação interna. Então nem tudo passa rápido, nem tudo a gente consegue dar um novo significado rápido, mas o que vai fazer a gente mudar efetivamente é esse novo sentido, é esse novo significado. Deixa eu ver que eu falei bastante, tem alguns comentários aqui, acho que vale ler, né? Vamos ver, a dor nos traz crescimento e amadurecimento, exatamente. K. Dias Fernandes, né? Se a gente tiver a capacidade de toda vez que sofre ter essa consciência, e eu não tô dizendo que a gente não tem que sofrer, tá, gente? O Osho traz muito a ideia de, olha, sente o que você tá sentindo. Então tá doendo? Chora. Chora, tá sofrendo? Sofre. Mas ok, chega uma hora que você precisa sair desse estado de sofrimento. Sofreu, doeu, ok, agora levanta, bate a poeira, aprende, como você comentou aqui, o que aconteceu, aprende com aquilo e segue a vida, né? Verdade, a dor ensina, de uma forma dura, mas ensina. De uma forma dura, mas ensina, né? E o quão duro vai ser, Maristela, o julgamento é você que dá. Né? Eu tava assistindo, eu e a Luana estamos assistindo uma série chamada The Good Doctor, e que mostram pessoas, é uma série médica, né? E aí tinham algumas pessoas fazendo tratamento pro câncer. E aí tinha um cara lá todo fechadão, que droga, ou seja, pé da vida, sem assumir o câncer dele. E tinha outras pessoas bem felizes, dizendo, cara, o câncer é uma transformação de vida, eu passei a dar mais valor pra vida. Então, quer dizer, a dor, se um câncer, por exemplo, vai machucar mais ou menos, ainda assim é a pessoa que dá. É ela que dá o patamar e o nível de sofrimento que ela vai ter. Por quê? Se ela enxergar o câncer como algo ruim, ela vai sofrer muito mais, vai ser mais difícil. Se ela enxergar o câncer como uma oportunidade de dar mais valor para a vida, como, enfim, sei lá quais são os possíveis significados existentes para isso, talvez não vai ser tão doloroso assim, né? Muito bem, deixa eu só ver se tem algo mais. Perdoei, aprendi, não quero mais ver. É isso aí, Mel. É um nível de perdão, né?
talvez fica aí a reflexão, a sementinha plantada na sua cabeça, que existem níveis mais profundos que vão te fazer ainda melhor, né? Além desse nível aí. Perdoei, mas isso não significa que precisa ter contato. Com certeza, isso é importante deixar claro, gente. Você perdoou, não significa que agora você precisa ter contato. Perdoar em alto nível significa ter contato? Sim. Existe um nível de perdão que o contato, a permissão do contato ou a liberdade de ter o contato sem sofrimento precisa existir. Se você tem um contato, aquilo dói, é porque tem níveis ainda de crescimento. Mas se você está satisfeito, está feliz e vivendo a vida bem com o nível de perdão que você encontrou, show, toca embora a vida, tá tudo bem? Bora, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas enfim, vale pensar sempre que existem outros níveis, né? Porque esses outros níveis mais profundos tendem a impactar em outras coisas que a gente não sabe. Não, eu perdoei, tô bem. Será? Será que não existem coisas dentro de você que você não sabe, que te machucam ainda porque você não perdoou plenamente? Mas enfim, não é o assunto aqui. O que mais? Não sou evoluída assim. Dizendo a Luana aqui, ó. Nem eu. Jesus é um exemplo, sem dúvida. Acho que sou mais evoluída. Jesus é o único caminho, não me concordo, verdade. E o tempo? É o tempo? Você tá perguntando, não sei se foi isso, Sandra. Você está perguntando se é o tempo ajuda. Mas não é o tempo em si. Na verdade, é assim, ó. Nossa, eu gosto muito de falar disso. Olha esse exemplo, para ver como não é o tempo, tá? Você já conheceu alguém e que você não só Sandra, tá todo mundo. Você já conheceu alguém que foi amigo durante muito tempo, muitos anos, ou um relacionamento de muito tempo, e que essa pessoa um dia cometeu um erro, né? Essa pessoa te traiu, ela te feriu, alguma coisa assim, e pensa que foi uma amizade, um relacionamento de muito tempo. Muitos anos para construir aquela relação, sei lá, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Mas você levou muito tempo para construir essa relação. Mas no momento em que essa pessoa te feriu, pá, em 1 segundo, você mudou o significado dessa pessoa na sua vida e o sentimento do amor se transformou em ódio. Né? Não é assim? Já viveu isso? Se você não viveu, saiba que é assim. Já aconteceu com muita gente. Eu tinha um sentimento bom, maravilhoso, de amor com aquela pessoa, ela me feriu em 1 segundo. Eu passei a odiar. Se eu consigo passar de um sentimento bom para um sentimento ruim em 1 segundo, quer dizer que eu consigo fazer o oposto. Eu consigo passar de um sentimento ruim para um sentimento bom em 1 segundo. O que aconteceu que me fez odiar uma pessoa que eu amava? Eu mudei o significado daquela pessoa. Eu mudei o que eu acreditava sobre ela dentro de mim. E rapidinho eu mudei o sentimento. Ao contrário, é a mesma coisa. Essa é uma das estratégias. Conseguir olhar para aquilo que me machuca e dar um significado novo. Se você conseguir encontrar esse novo significado, puf, na hora. 1 segundo, 3 segundos. Pode levar tempo, Sandra? Pode. Historicamente, quando a gente olha, as pessoas levam tempo. Por quê? Porque antes as pessoas não faziam terapia, não participavam de processos de desenvolvimento, não assistiam lives como essa aqui. Elas não ficavam sabendo dessas coisas. Aí o que acontecia? O tempo de vida que ensinando. O que estava lá morrendo lá na cama, e aí passava a dar valor e perdoar os filhos, ou o que tinha acontecido, que tava morrendo, então vem aqui, me desculpa por tudo que eu fiz. Agora que tá morrendo, né? Aí perdoa, aí passa a dar valor pra vida. É a forma que a vida ensina. Mas talvez a gente pode ser inteligente, começar a estudar mais, entender como é que o ser humano funciona, e passar a não ter que esperar a vida ensinar pra gente com as coisas que acontecem, começar a aprender por nós mesmos, né? Talvez seja um ponto importante. Ainda bem que o Osho disse, esgota as possibilidades do sentimento. Aprendi isso na teoria fenomenológica existencial. Fenomenológica, eu acho que era pra ser. Ok, demorei pra aprender, mas faz total sentido, é isso aí. Depois que você esgota as possibilidades de emoção, vive o que ela pede. Você está pronto pra seguir. Ok, porém, pra ir pro bom é mais demorado. Foi o que eu acabei de comentar, viu, Lu? Não necessariamente é mais demorado. Pode ser mais demorado, tá? Mas eu gosto muito de falar nas minhas formações o seguinte. Cara, você precisa de 30 anos para mudar a sua vida. Ou de 3 segundos. Ou 30 anos, ou 3 segundos. Porque, pá! Mudando rápido um sentimento, você consegue. Mudando rápido o significado de alguma coisa, você consegue mudar o sentimento também. Tá? Muito bem. João, então quais são os caminhos efetivamente para fazer minha mente parar de me sequestrar?
Primeiro, autoconhecimento. Fazer isso aqui, ó. Assistir, só um pouquinho, amei esse exemplo, podemos transformar ressignificando. Show, é isso aí, Marcelo. Assistir lives como essas aqui, e você vai ver, tanto aqui na Rap, nem sempre vai ser esse tema mais voltado pro eu, né? Porque a Rap trabalha com o mercado corporativo, então a gente vai falar de liderança, vai ter um monte de coisa. Mas tanto aqui na Rap toda quinta-feira, como lá no meu Instagram toda terça-feira, que eu começo a partir da semana que vem, na verdade, agora até todas as semanas, acho que é terça-feira. Deixa eu até confirmar aqui, eu vou olhar aqui e depois confirmo pra vocês. Tá? Mas eu vou estar trazendo lá no meu Instagram, JM Dornelli, sempre assuntos voltados para isso. Deixa eu ver, live é na terça-feira, exatamente. Toda terça-feira à noite, tá? Vão ficar as lives. Então assim, autoconhecimento. Como é que eu adquiro autoconhecimento? Assistindo lives, fazendo terapia, participando do processo de desenvolvimento, lendo livros que me ajudam no meu processo de autoconhecimento, tá? O autoconhecimento é essencial, porque por mais que eu esteja te falando tudo isso aqui que eu tô falando, eu não sei quem é você. Você que sabe quem é você. Então eu não consigo dar um exemplo exato para aquilo que você precisa. Mas você consegue, fazendo terapia ou buscando se conhecer, entender o que tem dentro de você. O autoconhecimento gera uma coisa maravilhosa que se chama autoconsciência. Ou seja, a partir do momento que eu me conheço mais, eu passo a estar mais consciente do que eu estou pensando. E aí vem a estratégia principal que a consciência nos traz, que é o autopoliciamento. Você viu que a Maristela comentou no início, João, eu não lembro como é que foi o comentário exato dela, mas ela disse, eu tô me percebendo mais. E é muito isso, eu preciso me policiar. Então, por exemplo, se você percebeu que você é uma pessoa que reclama muito, passe a olhar mais para você e identificar e perceber quais são os momentos que você reclama. Se você estoura e é grosseiro com alguém, para perceber quando é que você está sendo grosseiro. Porque você vai começar a perceber que tem momentos que você faz aquilo. Que tem sempre algum gatilho, alguma coisa, um disparador que te faz ter aquela reação ruim. Né? Comece a perceber. Se é um trauma, é uma dor, algo que te machucou, fale mais disso. Isso é um segredo maravilhoso. Eu ainda vou fazer uma live falando sobre vulnerabilidade, tá? Tem alguma coisa que te dói, João? Não adianta eu perceber quando é que dói. Dói quando eu falo disso, então não é só perceber. Então se tem alguma coisa que doeu, que machucou, fale mais disso. Pra quem? Pega alguém de sua confiança, manda mensagem pra mim, né? Troca uma ideia comigo se for o caso, manda pergunta aqui pra eu falar, pra eu gravar, pra eu responder suas perguntas, manda pra mim aqui na Rap ou lá no JM Dornelles que eu respondo, que eu vou te ajudando nesse processo. Mas tem algo que dói, melhor remédio é falar disso. Seja num processo terapêutico, seja para pessoas que você confia. Quanto mais você fala, João, mas dói quando eu falo. Quanto mais você falar, menos vai doer, tá? Entregando o segredo aqui de formação, tá? De formação que a galera paga caro pra ter, beleza? Então, autoconhecimento, autoconsciência, autopoliciamento, tá? Falar sobre aquilo que incomoda e que machuca, tá? Sempre que você percebe que você está tendo algum pensamento ruim ou negativo, escreve. Tem um formuláriozinho chamado formulário ABC, que traz essa proposta. Cada vez que você que você perceber que você teve um pensamento ruim, escreve aquilo. E aí tem o seu caderninho, o seu diário, em que você anota. Para você começar a ter mais consciente daquilo, o seu olhar consciente. Meu Deus, eu pensei isso aqui. Porque se fica só aqui, passa, você nem vê. Daqui a pouco volta, passa e você não vê. Se você escreve, você pode parar lá e olhar. Meu Deus, eu pensei isso aqui. Aí você pode se questionar. Pensar isso aqui ajuda? Pensar isso aqui me faz bem? Ajuda nos meus relacionamentos, no meu trabalho, nos meus resultados, me faz bem? Não. Então eu preciso mudar esse pensamento. Eu preciso encontrar um outro significado, um outro sentido. Porque você não vai continuar machucando. Ok? Algumas dicas práticas aí, tá? De anotar o que está pensando, se policiar para se perceber quantas vezes você pensa naquilo, por que você está pensando naquilo, o que você sente quando está pensando naquilo, né? Quantas vezes você reclama, para quem que você reclama, em que situação você reclama, quando que você se isola, ou quando que você é grosseiro com alguém, ou quando você não dá sua opinião. As dores são muitas, né, gente? Cada um de nós com as suas dificuldades. Quando é que você critica demais? São tantas dores, então que a gente possa estar mais consciente. Mas, gente, como é contínuo, um dos grandes segredos é nunca parar o processo de autoconhecimento. Acompanhe o Instagram, acompanhe a Rap, acompanhe o João, compra livros sobre o assunto. Eu dou muita dica de livro aqui, de filme. Já dei dica de filme há pouco tempo atrás. Já que eu já dei, já vou falar. Filme Divertidamente. Assiste o Divertidamente, maravilhoso. Tá? Filme para adulto, não é para criança. Enfim, respondendo as últimas coisas aqui. O que você disse é verdade, João. Precisamos nos conhecer, profissionais como você nos ajuda. Que bom, valeu. Terapia ajuda muito, com certeza.
Sandra, acelerar o aprendizado porque a vida é curta e temos que garantir o hoje. Cada dia é melhor. Creio em bênçãos. Vamos caçar bênçãos. Interessante, Maristela, você falando isso, porque eu digo que tem uma parte de mim que acredita que tem algo depois que a gente morrer, né? Vai morrer e eu acredito que a vida é maravilhosa demais pra acabar nisso e que tem algo depois. A gente vai pra algum outro lugar, eu não sei exatamente o que é e ninguém sabe efetivamente. Agora, tem um outro lado meu que me diz assim, João, a vida é uma só. Quando você morrer, acabou. Não tem, você não vai pra lugar nenhum, é matéria, acabou. Tem um lado cético meu que diz isso. E você sabe que eu gosto de pensar assim, nesse meu lado, de que essa vida acabou? Por quê? Porque eu passo a dar muito mais valor pra essa vida. Quer dizer, se eu pensar que ela vai acabar e não vai ter outra, cara, meu Deus, a média de vida das pessoas é de 25.200 dias. 25.200 dias. Pega a sua idade aí. Cadê? Eu não tenho o celular aqui. 25.200 dias. Eu tenho 33. 33 anos. Vezes 365, eu já vivi 12 mil dias. A média é de 22.500. Então, menos 22.500 dias. Faltam 10 mil dias. Ou seja, eu já passei tô quase passando da metade. Se você faz esse... Claro, hoje em dia a medicina está avançando, até eu envelhecer vai ter avançado mais ainda. Eu vou poder passar muito... A tendência é que eu possa passar da expectativa de vida de 70 a 77 anos. Mas, cara, a vida vai passando e vai que não tem outra. Eu gosto muito de pensar isso, tá? Não ter vergonha de procurar ajuda, ler livros do Perceber Pensando, perfeito. A vergonha, que a gente chama muito de vulnerabilidade, nos atrapalha demais. Então, se você não se permite ser vulnerável, isso te prejudica muito. Tem pessoas que olham os defeitos do próximo, mas não olham pra si. O autoconhecimento é tudo, com certeza. É mais... Né, nem julguem as pessoas que olham os defeitos dos outros, porque todos nós olhamos mais os defeitos dos outros. Os nossos olhos são voltados pra fora. A gente sempre olha mais os defeitos dos outros do que os nossos. Verdade, quanto mais fala, parece que sai. É tipo isso. Cadê meu caderninho pra anotar essas dicas? Anota. Devia ter falado no início pra pegar papel e caneta. As minhas dicas, vou anotar, legal. Vou já começar a caçar um caderninho pra anotar, ótimo, faça isso. Gente, tem celular hoje. Abre um bloco de nota no celular lá, vai anotando direto no celular. Que aí o bloquinho não se perde, tá sempre com você ali o celular, tá? Show de bola. Galera, vou encerrando por aqui. Espero que tenha sido válido. Manda coraçõezinhos aí. E muito importante, muito importante. Se você acreditou, e vocês já falaram aqui que isso foi muito válido, o mundo precisa saber disso, gente. Quanto mais gente ouvir esse tipo de live, ouvir esse tipo de conteúdo, mais a gente vai conseguir ajudar as pessoas a evoluírem, a crescerem. Então, vem aqui agora no aviãozinho ali, naquele triângulozinho ali de encaminhar. Clica ali e, cara, envia para algumas pessoas, familiares seus, amigos, colegas de trabalho, vai ali, marca algumas pessoas que você acha que poderiam se beneficiar muito isso. Gente, é muito importante que você encaminhe. Porque senão você tá no processo de evolução num nível mais baixo, que é aquele nível que eu me preocupo só com o meu eu. Não, eu evoluindo tá bom. E a gente vai entendendo que o processo de desenvolvimento do ser humano, ele envolve em algum nível contribuir com a vida dos demais, que é o que eu tô fazendo aqui. Eu tô dedicando parte do meu tempo, tá lá minha mulher com meus filhos sozinhos, eu não tô lá junto com eles pra estar aqui com vocês, pra ajudar. A pergunta, vai estar no IGTV? Vai ficar no IGTV agora e amanhã a gente só edita e coloca de novo. Vai ficar aí no IGTV já agora, mas amanhã vai estar editadinho, bonitinho a partir de amanhã. Aqui a Luana já comentou, muito bom. Show! Então, galera, beijo, valeu, até a próxima. Segue aí, @rapdesenvolvimento. Importante seguir para você poder receber nosso conteúdo. Segue o @JMDornelles, JMDornelles, para você poder me seguir também. Tem muito conteúdo interessante lá. Beijo, até a próxima. Fui, tchau, tchau.